Vamos lá, Atos capítulo 2, no versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Quero aqui frisar esse versículo aqui, por quê? Porque aqui nessa época, aqui estavam todos reunidos, Deus preparou esse dia para estratégico, para que aquelas pessoas que eram incrédulas ouvissem na sua própria língua. Pardos, medos, em todo lugar do mundo ali estavam reunidos. Aqui, ó, fala aqui na frente aqui. Pardos, medos, elimitas, que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como os prosélitos, e cretenses e árabes, todos temos ouvido falar na nossa própria língua das grandezas de Deus. Então, não era eles que escolhiam essa língua para dizer assim, Espírito Santo, eu quero falar a língua dos pardos, eu quero falar a língua dos árabes, eu quero falar a língua dos asiáticos. Não era eles que escolhiam, não existe. A Bíblia diz que era o Espírito Santo aqui, ó. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Correndo aquela voz, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque ouviu falar na sua própria língua. E todo pasmado. Então, está falando aqui, ó, no verso 3, aliás, e foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Então, é o Espírito Santo que concede a língua a você. Aqui você fala. Ou seja, a língua dos anjos. Agora, vai ser, o Senhor, eu estou buscando a Deus, aqui Atos capítulo 2, estou lá buscando a Deus, vamos dizer que eu sou um dos apóstolos, estou buscando a Deus lá. Aí o Senhor, língua de fogo, eu falo em mistério. Eu escolhi a língua que o Senhor me deu? Agora é bem claro, nós vamos ver que em Coríntios capítulo 12, capítulo 14, vai explicar isso aí sobre os dons, que a língua dos anjos, ela é santa. Então, e quando fala assim, anjo, tem a língua do anjo do céu e a língua do anjo caído, que é Lúcifer e seus demônios. Então, não vamos entrar agora por essa parte aí, mas é um pouquinho aqui sobre o revestimento, a língua estranha, ou seja, a língua dos anjos, a língua de fogo. Vamos entrar um pouquinho por aí, tá? Então, espero que os irmãos entendam, possam entender, para que não fique confuso isso aí. Para que você venha também ser batizado pelo Espírito Santo com fogo, você que almeja uma obra, almeja santificar, almeja glorificar a Deus. Porque você preste atenção que Pedro, ele tinha fugido. Quando Jesus ele foi preso, Jesus já era revestido. Jesus nasceu com o Espírito Santo, Jesus é o Espírito Santo, então já era revestido. A Trindade habita em Jesus, um outro estudo, mas ele já era revestido. Então, o próprio Jesus, ele orou por Pedro, porque nós somos pecadores, somos nascidos debaixo do jugo do pecado, do jugo da servidão, do jugo do sistema brasileiro, sistema mundial, tanto sistema. Então nós somos nascidos debaixo desse jugo. Jesus não foi diferente, ele nasceu debaixo do jugo do judeu, do jugo da teologia, da teocracia, de todo tipo ali de religião. Mas a Bíblia diz que eles estavam distantes, né? Bem, eu não quero ir para esse ponto, mas está em Malaquias, até Mateus, nós vemos essa distância, né, do povo de Deus, distante do Senhor Jesus, distante de Deus. Então foi preciso o Senhor vir e trazer essa presença de volta que Adão perdeu no Jardim do Éden. E aí o Senhor vem, e agora para nós conseguir pregar o Evangelho, e por discípulo para os apóstolos conseguir
pregar o evangelho com ousadia a ponto de não temer a morte, eles tinham que ser revestidos. Então tem aqueles que receberam o Espírito Santo e congrega, fica quieto, tranquilo. E tem aqueles que querem mais, querem ser revestidos. E aí eles começam a buscar no monte, na vigília, na igreja, em casa, momentos, oração, jejum, consagração, santificação, ler Bíblia, e aí o Senhor batiza eles com revestimento, com fogo. Com fogo. Para o quê? Para prodígios e maravilha, para os dons que a Bíblia fala em Coríntios capítulo 12. Eu não vou ler aqui para não estender mais um pouco, mas eu quero que, se você estiver em casa e quiser anotar, os dons espirituais, tá? Em 1 Coríntios capítulo 12, né? E também nós vemos lá em Efésios capítulo 6, verso 12 e 13, vamos ler essa aqui, de Efésios 6, 12 e 13. Efésios capítulo 6, 12 e 13, fala assim: Efésios 12, 6, capítulo 6, verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí fala da armadura de Deus, né? Então, o revestimento não é para lutar contra a carne nem o sangue, ficar combatendo com o irmão, com a irmã. O revestimento é particular de cada um. É o poder de Deus, é a virtude de Deus na tua vida. Então, quando a Bíblia fala dom de línguas, nós vamos ler lá, vamos ler em 1 Coríntios, só para ser mais rápido aqui, pode conferir também na tua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14, vamos lá, que fala assim, ó: segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. O Espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Então, sim, há uma organização na igreja, na casa de Deus. Não é falar língua de qualquer forma, em qualquer lugar, de qualquer maneira. Há uma organização. A Bíblia fala que quando você fala em mistério, fala em línguas, você está falando a Deus e não ao homem. Isso é um sinal para os incrédulos. Ah, mas então por que você recebeu? Você é incrédulo? Não, entenda a palavra, pelo amor de Deus. Você recebeu porque você é incrédulo. Entenda a palavra. Esse sinal é para aqueles, por exemplo, eu era incrédulo antes, e eu vi uns irmãos falar em mistério, eu ficava, meu Deus, o que é isso? Falar não estou entendendo aquela língua. Eu ficava pensando, isso é um sinal para os incrédulos. E aí eu aceitei Jesus, o Espírito Santo de entendimento me alcançou um dia. Eu passei a crer. Mas tem algum outro incrédulo que precisa crer. Então, eu tenho esse revestimento porque almejei, desejei, foquei, busquei. Quem critica o revestimento com fogo e fala que não, é falso, misericórdia. Não vou entrar por essa parte aí não, mas é preciso você ter para você conhecer, é preciso você ter esse revestimento para você ser ousado em Cristo. E essa ousadia quem nos dá não vem da terra, vem do céu, tá? Então a Bíblia fala que quando eles falavam em línguas, não é eles que escolheram a língua para falar na língua daquele povo ali, não. Foi Deus, o Espírito Santo, que escolheu a língua e deu a cada um conforme estava buscando, conforme a obra de cada um. Eu falo em língua, eu falo em mistério. Então, a língua que eu falo, eu sei que eu paguei o preço, eu busquei, eu orei, né?
E um dia alguém orou por mim para me receber. Porque se a minha incredulidade não cai por terra, eu não creio, para que você, incrédulo, venha crer. Então, quando eu falo em língua e mistério, é para que você venha crer. E é uma edificação minha com Deus. Não é para me ficar me mostrando, realmente. Mas é para o incrédulo crer que os dons estão aí. Existe. É um dos dons. Variedades de língua. Ou seja, o Senhor ele dá a cada um tipo de língua, variedades. Existe só esse dom? Não. Coríntios capítulo 12 vai falar de outros dons, profecia. Quer ver? Vamos aqui para não ficar nas minhas palavras aqui. Acerca dos dons espirituais, 1 Coríntios 12. Irmãos, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que erais gentil, tá vendo? Levados aos ídolos mudos, conforme eras guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus de Jesus é anátema. Tá vendo? Ninguém que fala pelo Espírito de Deus, ele tem uma mente que vai condenar meus irmãos. Ao contrário, a gente procura ajudar meus irmãos. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, que é o Espírito Santo que Jesus soprou. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Está vendo aí? A variedade de língua, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Há a língua dos anjos também, a língua dos anjos do céu e a língua dos anjos caídos. Para isso você tem que buscar o dom de discernimento de Espírito. Está aqui na frente, aqui, ó. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, ao outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas, também é necessidade. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um conforme, a cada um como quer. Mas um só é o mesmo Espírito e opera totalmente a cada um como quer. Tá? Então, no dia de Pentecostes, os discípulos não escolheram a língua que falava. Eles falavam em língua porque o Senhor o batizou com fogo, com revestimento, e deu uma língua diferente, e era a língua daqueles países que estavam ali. Eles entenderam a grandeza de Deus, aí isso que fala em Atos capítulo 2, eles entenderam a grandeza de Deus, mas se aqueles homens não estivessem ali, eles iam falar em língua e ninguém ia entender, mas talvez se tivesse a internet, eles iam falar em língua e algum país ia entender a grandeza de Deus. Mas não foi eles que quiseram falar. Foi Deus que deu a língua estranha, a língua dos anjos, para falar aquela nação. Então está aí. Entenda. Há um perigo falar nessas coisas. Vou finalizar aí com 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Para a gente finalizar aí. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, que fala assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Tá? Então aqui acerca da ressurreição e vinda de Cristo. Então, a Bíblia fala que os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Por que eu coloquei esse versículo aqui? Porque é o Espírito Santo que vai nos arrebatar ao céu, à nuvem.
tá? Com o Senhor. Então, nós temos que estar ligados, porque arrebatar quer dizer pegar e levar o que é seu. O Senhor ele só vai levar aqueles que tiverem em santidade, conforme a palavra de Deus. Em Lucas, capítulo 23, já finalizei aqui. Lucas, capítulo 23. Aqui é no manual mesmo, né? É benção. Glória. Capítulo 23, no verso 34, fala assim: E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tá? Então, é preciso a gente tomar cuidado. Deus tem misericórdia, às vezes, do que você está falando. Mas é preciso tomar cuidado. Mas Jesus, ele te perdoa, porque você não sabe o que fala. Nós falamos daquilo que vivemos. Estou falando daquilo que vivo. Não estar de pé diante do Filho do Homem. Eu quero ver, é a hora que a gente tiver uma missão, será que nós vamos conseguir cumprir? Se nós não tiver o revestimento, nós não conseguimos, irmão, porque é Deus que faz a obra, não é nós, tá bom? Então, que Deus abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus. A última oração aqui, Senhor Jesus, Espírito Santo, obrigado por esse momento, meu Pai, por esse pouquinho aqui que falei, me esforcei, meu Deus, muito pouco estudo, muito pouco aqui, meu Deus, o material que tenho, mas o Senhor é o mesmo, o Senhor ainda fala, o Senhor ainda batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor ainda renova, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, que esse vídeo, esse estudo, esse áudio chegue para meus irmãos, minhas irmãs, meu Pai. Eu quero orar também, já aproveitando a oportunidade pelo Afeganistão, meu Deus, pelos irmãos e irmãs que ali estão, meu Pai.